Que a graça do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida, tá bom? No livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 1, está escrito assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Verso 2: Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo nada lhes servirá. O apóstolo Paulo ele estava tratando aqui de um assunto onde alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles queriam continuar com a prática da circuncisão. A circuncisão foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no passado através da vida de Abraão. Só que quando Jesus ele vai na cruz e morre por toda a humanidade, e o Senhor Jesus ele ressuscita no terceiro dia para nos dar vida eterna para todo aquele que nele crê. Toda pessoa que crê em Cristo como o único e suficiente Salvador, essa pessoa não precisa de mais nada. Ela precisa somente seguir os mandamentos do Senhor. E você não precisa acrescentar nada. Aqui, neste caso, os judeus que se convertiam ao cristianismo queriam continuar com a prática da circuncisão. E Paulo ele vai dizer o seguinte: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Então, o Senhor Jesus ele é suficiente. Se você tem Jesus como seu Salvador, você não precisa de mais nada. Você não precisa acrescentar nada, nada, nada. Se alguém disser para você, você precisa praticar tal coisa para você ser salvo, pule fora. Não faça nada além daquilo que Cristo, o Senhor Jesus, ele deixou para nós, o mandamento. No livro de Coríntios, capítulo 5, no verso 17, se eu não me engano, está escrito assim: Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a prática da circuncisão foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no passado, através da vida de Abraão. Então, não tinha valor algum mais. E, além de não ter valor algum, o sacrifício de Jesus não ia valer nada para esta pessoa. Porque essa pessoa estava dizendo, eu quero Jesus, mas quero também a prática lá do passado. Então essa prática não valia mais nada. E nos nossos dias, você que está ouvindo essa pregação, se você é uma pessoa cristã, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se batizou, você congrega numa igreja, só que a igreja que você congrega, existe regras e regras colocadas por homens. A Bíblia vai dizer que nós devemos sermos submissos às autoridades. Então devemos ser submissos. Só que existem coisas que não são bíblicas. Você pode, já ouviu dizer que existem doutrinas de homens. Tem a doutrina bíblica e tem a doutrina que o homem coloca, que ele acha que tem que ser daquele jeito. Então isso é um problema sério. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu conheço, você deve conhecer, você talvez que está ouvindo, congrega em uma dessas igrejas. É proibido a mulher usar calça. Está escrito na Bíblia isso? Não, não está escrito. Existe uma passagem no Antigo Testamento que diz o seguinte, se eu não me engano, no livro de Deuteronômio, que está escrito que o homem não deve vestir vestes de mulher, nem a mulher usar vestes de homem. Aí a pessoa vai usar e falar, não, a calça é de homem, não é de mulher. Quem disse que a calça é de homem não é de mulher? Existe calça masculina e calça feminina. O homem, ele usa cueca, a mulher usa calcinha.
Então, são coisas diferentes. Coisa diferente. A peça íntima do homem e da mulher, bem dizer, é a mesma, só que com um formato diferente. Uma é de homem, outra de mulher. É a mesma coisa a calça. Tem a calça masculina e tem a calça feminina. Primeiro que naquela época, quando foi escrito a Bíblia, a palavra de Deus foi escrita naquela época, não era a Bíblia ainda, depois que ajuntaram todos os escritos e fizeram a Bíblia, né? Naquela época não existia calça. Como que pode ser desse jeito? Então, é uma doutrina de homem. Outra também que existem vestidos mais escandalosos que uma calça. Existe saia mais escandaloso que uma calça. A Bíblia vai dizer que a mulher deve se vestir com pudor, com decência, assim como o homem também deve se vestir com decência. Mas é mais a mulher para não chamar atenção, para não fazer o homem pecar. Então, isso não tem sentido. Mas se você está numa igreja que tem essa doutrina, você tem que obedecer, porque você tem que ser submisso às autoridades, mas não é uma doutrina bíblica, tá certo? Uma outra coisa, a mulher não pode cortar o cabelo. Está escrito na Bíblia isso? Não. No capítulo 11 de Coríntios, vai falar a respeito de cabelo. A mulher deve ter o cabelo crescido. Crescido não é não cortar o cabelo. Não é não cortar o cabelo, é crescido. Agora, se a mulher não quiser cortar o cabelo, é um direito dela. Se ela dizer assim, eu não vou cortar meu cabelo, pronto, não tem problema nenhum. Agora, se a mulher quiser cortar o cabelo, não tem problema. A Bíblia fala que a mulher deve ter o cabelo crescido, não a proibição de cortar o cabelo. Então, são coisas do homem. São coisas do homem. Se você congrega em uma dessas igrejas, você tem que obedecer, porque, como eu disse, a palavra diz que nós devemos sermos submissos às autoridades, tá certo? Tempo atrás, um irmão congrega em uma dessas igrejas que tem proibições, ele me perguntou, fez uma pergunta para mim, não precisa nem de Bíblia para responder a pergunta que ele fez. Ele me perguntou, é pecado um homem usar barba? Eu respondi para ele, quem foi que fez a barba? Olha para ver que absurdo, né? O homem, a liderança falar que é pecado usar barba, sendo que foi Deus que criou a barba, que colocou a barba no homem. O negócio é absurdo. Agora, se tem lá a regra, pode ser uma regra. Não, aqui não pode usar barba e tal, aí tudo bem. Mas se for algo que a pessoa vai dizer que é pecado usar barba. Foi a pergunta que esse irmão me fez. É pecado usar barba? Eu falei, quem foi que fez a barba? Não precisou. Até que o povo judeu, no livro Levítico, fala a respeito da barba, que os judeus eles não podiam cortar a ponta da barba, para ver que é o contrário. Não podia cortar a ponta da barba, nem o cabelo arredondado. O cabelo do judeu, era um pouco crescido também, tampando aqui a nuca, tá certo? Então são coisas que o homem coloca, são julgos que eles colocam sobre as pessoas e quer que todo mundo segue isso. Se você está nessa igreja, você tem que seguir, porque você tem que ser submisso às autoridades. Se você conhece a palavra e não está de acordo, então procure outra igreja. Porque o evangelho é liberdade, liberdade. Eu não posso fazer o que eu quero, mas essas coisas não são mandamentos de Deus, não está na palavra de Deus. Está escrito, ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, não para que nós continuemos escravo de homem, não. Temos que obedecer, sermos submissos. Agora, se você quer continuar desse jeito, continue, não tem problema nenhum. Servir a Cristo é liberdade.
Tem uma outra passagem que fala o seguinte: essa que eu li fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. O Evangelho não é imposição, é um monte de regra, não. O Evangelho é liberdade, é a pessoa que decide o que ela vai fazer. É a pessoa que decide. Ninguém pode me salvar. Eu não posso salvar ninguém. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que convence. Então, esse negócio de não pode isso, não pode aquilo, não pode... É engraçado, não pode usar barba, mas pode usar bigode. Bigode é de Deus, barba não é. Eu não estou aqui atacando ninguém, atacando a igreja, não. Se você quer congregar desse jeito, eu tenho a minha liberdade. Tenho a minha liberdade. Eu sei o que pode e o que não pode, porque eu tenho o Espírito Santo. Alguém pode me acusar, dizer, olha, você vai para academia, anda de short, de camiseta e tal. A pessoa pode acusar. Assim que, se eu tivesse no lugar dessa pessoa também, eu faria a mesma coisa. Eu ia dizer, não, aquilo lá é pecado, o outro é pecado, o outro é pecado. A mesma forma é você dizer o seguinte, eles dizem, antigamente era proibido ir na praia, hoje não, hoje as igrejas não proíbem mais, cada um tem a sua liberdade, né? É claro que cada um vai prestar conta com Deus daquilo que faz. A pessoa vai na praia, eu também acho que não tem problema ir na praia. O pecado está em todos os lugares. Muita gente acha que na academia, antigamente eu achava que na academia era um lugar muito perigoso. É perigoso. Só que na rua também é perigoso. O pecado está em todo lugar. O celular é o mais perigoso de todos. E as pessoas estão lá no celular, nos aplicativos. Quem sabe o que elas estão olhando ali, né? Só Deus sabe, né? Então, o jugo de homem é complicado, viu? O evangelho, Jesus, ele veio para trazer liberdade. Ninguém pode salvar ninguém. É o Espírito Santo que salva, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o evangelho é liberdade, tá certo? Jesus não obriga ninguém a nada. Eu nunca vi, se você ler a Bíblia, você vai ver. Jesus nunca forçou ninguém a servir a ele. Ele pregava o evangelho e ia embora para outro lugar. Assim foram os apóstolos também, pregava e ia para outros cantos pregar o evangelho. Até Jesus deixa, capítulo 16 de Marcos, quando fala com os discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então é a questão de crer e não crer. Não é imposição. A pessoa, pode isso, aqui não pode, o outro pode. Igual estava falando da praia. Alguns dizem, pode sim ir na praia. Antigamente a maioria dizia que não, ir na praia é pecado e tal, né? A pessoa pode ir lá e pecar? É claro que pode. E é possível que peque mesmo. Porque é um lugar que, principalmente os homens, né? Agora, pode ir na praia, mas se alguém vê o irmão na piscina, eles vão condenar pessoas. Muitos podem condenar. Não, na praia pode, mas na piscina não pode. Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Então é assim, é desse jeito que funciona. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, isso é muito bom. O evangelho é liberdade. Agora, se a pessoa congrega, igual eu disse, se a pessoa congrega numa igreja onde não pode usar, a mulher não pode usar calça, o homem não pode andar de bermuda, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, brinco, não pode tantas e tantas coisas, a pessoa tem que obedecer aquilo que foi instituído ali naquela denominação, porque senão essa pessoa vai estar em rebeldia. Agora, é doutrina bíblica? Não é. Agora, se a pessoa não quer continuar assim, então vou para outra denominação, vou conhecer a Bíblia, tem que ler Bíblia, cristão tem que ler Bíblia, tem que conhecer a verdade, tem que conhecer a verdade. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6,
A Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Não quer ler Bíblia. Acredita em tudo que o homem fala, nem tudo que sai de cima do altar ou do púlpito vem de Deus, tá certo? Muitas coisas vêm do homem, muitas coisas vêm do homem, muitas às vezes até o inimigo usa. Então eu congrego, amo congregar, estar junto com os irmãos. Eu congrego. Só que eu tenho a liberdade. Eu não vou fazer nada para escandalizar o meu irmão, escandalizar a obra. Não, não. Agora, evangelho é liberdade. Você só precisa de Cristo. Você não precisa de mais nada. De mais nada. Se você quer Cristo e colocar uma outra coisa, não, eu preciso do sacrifício de Jesus, mas preciso de uma outra coisa também para eu ser salvo. O sacrifício de Jesus para você não valeu. Então, que você possa ter. Eu pretendo fazer mais vídeos falando de algumas coisas aqui que o Evangelho, nos dias de hoje, tem muita coisa que, olha, não dá para acreditar. Não dá para acreditar que a gente chegaria a um ponto. Agora, a questão do crente andar assim, bem vestido, eu nunca fui na igreja, não tem nada contra quem vai. Eu nunca entrei numa igreja, fui num culto de bermuda, de boné. Quando eu me converti, eu usava brinco, tenho a orelha furada. Usava brinco, ninguém falou para mim jogar fora o brinco. Eu tirei e joguei fora. Eu usava um monte de corrente no pescoço, no braço. Eu decidi mudar. Eu peguei aquilo e joguei tudo fora. Então, não precisou ninguém chegar em mim e falar, olha, não que eu estou falando também que é pecado isso. Eu decidi. Tudo o que eu sou hoje, da forma que eu sirvo a Deus, fui eu que decidi. Ninguém colocou na minha vida. Ninguém impôs nada para mim, porque se impor vai ser perca de tempo. Vai ser perca de tempo. Se for bíblico, eu vou colocar em prática. Se não for, a pessoa vai estar perdendo tempo. Então, comigo é desse jeito. Não estou em rebeldia, eu sou submisso às autoridades, obedeço, não fico fermentando, falando com conversa dentro da igreja. Não. O Senhor nos chamou para amar uns aos outros, exortar uns aos outros. Então, a gente viver em comunhão, em amor. Isso é evangelho. Evangelho é liberdade, tá certo? Então, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, que o Senhor derrame da graça dele sobre a sua vida no nome de Jesus, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe a sua casa.